Já pensou em estudar em um colégio feminino composto por lindas garotas? Mas tem um porém. Elas irão fazer de tudo para que você saia de lá. Um pobre adolescente ele acaba sendo transferido para essa escola. Mas o que será que o aguarda? O inferno ou o paraíso? A história começa com o Feng Qin, o nosso protagonista, correndo atrás de um bandido. Ele e seu amigo dão uma surra no criminoso. Uma amiga os parabeniza por ter recuperado a bolsa da vítima. E enquanto eles conversam, eles sentem a falta de um outro amigo que estava junto com eles. Então eles percebem que ele está passando cantada na garota que foi roubada. Seus amigos chegam e batem nele. A garota educadamente diz seu nome e menciona que estuda no colégio feminino Chongnan e convida o protagonista para jantar com ela. Feng recusa e diz que ela deve voltar para sua casa com cuidado. Já em casa, vemos mais sobre a sua família. Feng tem uma irmã mais nova. Embora não sejam ricos e nem pobres, eles conseguem levar uma vida tranquila. Quando ele chega na sala de seus pais, ele vê que eles estão ali sentados no sofá. Então, eles dizem que precisa ter uma conversa séria com o Feng. Seu pai diz que seu filho já tem 18 anos e que agora precisa assumir a responsabilidade de cuidar de sua mãe e de sua irmã. O Prota, ele acha que seu pai está doente e então começa a chorar. Mas então sua mãe explica que há 10 anos atrás, o pai dele pegou um empréstimo no banco e os juros fizeram a dívida chegar em 1 milhão. Agora ele precisa arrumar um emprego no Oriente Médio, onde os salários são bons, para assim poder quitar essa dívida. Por isso ele precisava que seu filho cuidasse da sua família nesse tempo. Feng disse que o Oriente Médio é um lugar perigoso e que deveria haver um outro jeito para conseguir esse dinheiro. E era isso que seus pais queriam ouvir. Eles já haviam armado um plano para fazer seu filho estudar no colégio feminino Chongnan, e ele fica sem entender o que isso tem a ver. Sua mãe então explica que ela estudou com a diretora do colégio, e a diretora disse que ele poderia ganhar uma bolsa de estudos por estudar lá, e se ele aceitasse, a sua irmã também poderia se matricular nessa escola. E isso resolveria o problema da dívida e ainda por cima daria uma ótima educação para Lan, a sua irmãzinha. Então ele acaba aceitando, mesmo sabendo a má reputação do colégio, onde as alunas odeiam os garotos. Ele se lembra das vezes que passou em frente à escola e viu os garotos pedindo por socorro. E isso não foi apenas uma vez, foram várias. Feng decide ir contar para sua irmã essa novidade. Então ele conta que ambos vão estudar no colégio Chongnan. Ela diz que já sabia e pede para que ele não a chame de irmã no colégio. E aí pessoal, se você chegou até essa parte do vídeo, considere deixar seu like e se inscrever no canal para vocês me ajudarem a bater a meta de 1000 inscritos. Fazer vídeos para o YouTube é algo que eu gosto, então se vocês me ajudarem, vocês vão estar me incentivando a continuar trazendo vídeo para vocês. Então bora lá para a continuação da história. Durante a noite ele tem um pesadelo com essa escola, fazendo-o acordar assustado. Sua mãe diz que ele precisa ir conversar com a diretora, então ele vai. Ele fica surpreso com o local. Diversas pessoas dentro do colégio desejam sorte a ele. Ele fica tenso ao ouvir esses comentários. Ao adentrando o colégio, finalmente chega à sala da diretora. Quando ele se vira, ele fica surpreso por ela ser muito atraente. Ela diz que conhece ele desde que ele era um bebezinho. A diretora então lhe entrega um documento de confidencialidade. Feng deveria obedecer às regras da escola e não revelar nada que acontecia ali. A segunda regra era muito importante: não usar violência contra as garotas e não ter relacionamentos românticos. Ela diz que todos os garotos que se matricularam ali antes dele vieram apenas para paquerar. Então ele pergunta se por acaso elas o agredirem, o que ele deveria fazer? Apanhar como um covarde? A diretora diz que legítima defesa está tudo bem. Ele pergunta por que um colégio feminino começou a aceitar garotos. E o motivo é que as garotas ali, elas não aprenderam a interagir com os garotos, já que nunca tiveram um contato. Por isso, agora estavam querendo mudar isso, e ela pede para que ele dê o seu melhor para conquistar a confiança das garotas. Na saída, a diretora diz para que ele deixe sua mala no dormitório e explica que ele não deve chegar perto do prédio antigo, já que é uma área proibida. Feng vai até o dormitório masculino e fica encantado com o local. Da janela, ele vê um lugar muito bonito perto de um lago, então ele decide ir lá. Ao chegar, ele vê um uniforme feminino embaixo de uma espada. E quando menos espera, surge uma garota do lago. Feng não consegue deixar de olhar. A garota se assusta e começa a gritar, se perguntando por que tem um homem ali. Ele tenta se explicar, mas quando ela pega a espada, ele sai correndo e foge. Mais tarde, ele se encontra com seus amigos. Eles zoam falando que estão surpresos por ele ainda estar vivo. Então tira uma foto para recordarem como era sua aparência, caso ele fique irreconhecível. Ele então diz que tem duas notícias para Feng. A primeira é que o colégio tem um monte de garotas bonitas, e a segunda é que todas elas são como rosas com espinhos. Diversos alunos foram derrotados por elas,
e dentre todas existem 4 líderes malignas que vão fazer de tudo para que ele desista de estudar lá. O Prota então se prepara, coloca uma peruca maneira, um terno chique e maquiagem simulando machucados, para assim nenhuma garota ter coragem de buscar problema com ele. Chegando na escola, só vê carros bonitos e importados, e na entrada está a garota que ele viu de biquíni no dia anterior. Ele fica morrendo de medo e então decide pular o muro. Dentro da escola, a professora decide apresentá-lo à turma. Ele faz um discurso para amedrontar as garotas, dizendo que seu hobby é lutar e fatiar pessoas. Que o último que mexeu com ele hoje tem 1 quilômetro de grama crescendo sobre sua cova, e então faz uma cara de desdém. Mas aquilo não assustou ninguém, apenas foi ridículo. A professora o manda se sentar perto de Hanyu Jing, e ele acha aquele nome familiar. A sala fica em silêncio por causa dele. Então o Prota ele decide encontrar essas 4 líderes malignas: Maya, Wei Wei, Tong Fei, Xiao Shui. Todas eram lindas, mas eram garotas que ele devia tomar cuidado. Ao olhar para o lado, ele reconhece a garota de cabelos rosas, mas ela diz que não conhece ele e para ele olhar para outro lado. Já na sala do conselho estudantil, a presidente do conselho, Lígia, a filha da diretora, diz que elas precisam buscar alguma forma para derrotar o novo aluno, e que basta dar um tempo e que as 4 líderes malignas já vão dar um jeito nele. Voltando para a sala de aula, a professora pede que Feng e Kexin vão buscar os novos livros, mas Kexin não quer ir e manda sua amiga no lugar. O Prota percebe que a garota ali está sendo intimidada, então ele puxa assunto com ela. Porém, ela diz para ele não conversar com ela ali. Ele entende que se ela for vista tendo amizade com um garoto, ela seria perseguida da mesma forma que ele é. Ao sair da sala de aula, ela pede desculpas pela grosseria. Ele diz que tudo bem e que só espera que ela não arme algo contra ele. A garota jura que não vai fazer nada. Dentro da sala, as 4 malignas notam que o novo aluno veio preparado. Shun Shui diz que acha melhor deixá-lo em paz e deixar ele ter um ano de estudo tranquilo. As outras meninas ficam surpresas e discordam, dizem que vão continuar com o plano, mas que devem tomar certo cuidado. Uma delas oferece um suco ao Feng. Ele agradece e diz que irá tomar mais tarde. Porém, ele já estava esperto e sabia que aquilo era uma armadilha, então ele guarda o suco. No fim da aula, a garota folgada ela se aproveita novamente de sua amiga. Sei, amiga. E deixa ela limpando a sala sozinha, pois ela diz que tá se sentindo mal. Então o protagonista ele vê aquilo e resolve ajudá-la. E ele diz que se ela precisar de ajuda escondido, ela poderia contar com ele. Chegando em casa, Feng se prepara para um banho. E quanto menos espera, a garota do dia anterior, a de biquíni, ela aparece ali pegando ele desprevenido. Ela também é pega de surpresa e então começa a gritar. O protagonista ele pede que ela não grite e sem querer ele derruba ela no chão, enquanto tentava tampar a sua boca, mas acabam ficando perto demais. Então ela o golpeia nas partes baixas, e isso o destrói completamente. Ela o xinga de vários nomes, e ele rebate dizendo que foi ela que entrou em seu quarto de surpresa. Então ela pede para que ele a enfrente em um duelo, já que ele humilhou ela 2 vezes, ela não poderia deixar ele sair impune. Ele contra-argumenta dizendo que cada um viu o outro sem roupa pelo menos uma vez, então estavam kits. A garota grita para que ele vista algo logo. Ela irá esperar ele meia-noite na sala de treino. Se caso ele não aparecer, ele sofrerá duras consequências.